Oi, gente, tudo bem? Bom dia. A ideia era fazer essa conversa ao vivo, mas como não foi possível, eu resolvi gravar esse vídeo para falar algumas coisas que são importantes. Então vamos lá. Em relação às aulas de artes do ensino médio, é, algumas coisas eu queria dizer. A gente vai falar sobre matrizes culturais, esse é o assunto desses próximos dias. A gente, como escolha de recorte, resolveu falar sobre as três maiores influências que são a cultura europeia, a cultura indígena e a cultura africana. A ideia original era a gente falar em forma de seminários, né? É, como a gente tinha planejado, mas diante desse isolamento social e de tudo que tem acontecido no mundo, não vai ser possível, então estou aqui um pouco para tentar dar conta já minimamente do assunto, já sabendo que a potência do que a gente ia produzir não vai ser possível diante dessa dinâmica à distância. Nesse sentido, eu queria falar algumas coisas. Já explico. Nessas 2 semanas, a gente vai falar sobre essas matrizes que influenciam a nossa cultura. E depois disso, eu vou pedir uma produção curta de texto para vocês, como forma de registro e de avaliação desse processo. Acho que o grande legal quando alguém fala assim, a gente tem influências de outras culturas, acho que isso é até um pouco óbvio, né? Acho que todo mundo já sabe disso. Mas acho que o legal é a gente tentar perceber para que aspecto dessa formação cultural brasileira a gente não está olhando. Ou então trazer isso para a nossa realidade. Então, nesse sentido, hoje eu vou falar especificamente de alguns pontos das matrizes culturais europeias. Então, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é o seguinte: a minha vontade nesse momento era a seguinte: se fosse possível, se o mundo estivesse normal, a gente discutiria um pouco. A gente sabe que a maior influência europeia na cultura brasileira, uma das maiores, é a cultura portuguesa, pelo processo de colonização que o país atravessou depois de 1500. A gente sabe nitidamente também, por vários estudos históricos, de que os primeiros povos que viveram na região do Brasil eram povos indígenas. E aí eu acho que vale um recorte para dar duas informações. A primeira é que hoje a gente tem essa noção de Brasil, mas o Brasil tem dimensões continentais. Então, na verdade, seria o parecido, vamos dizer assim, a pegar a Europa e dizer que a Europa inteira é um país, né? Ou seja, desse ponto de vista, a colonização já dá para dizer que ela, ela embruteceu o nosso entendimento em relação à formação cultural dos povos que tinham aqui, né? Então imagino que o Brasil era formado por diversos povos indígenas. Inclusive o termo povos indígenas está caindo em desuso agora. Muitos historiadores, muitos ativistas defendem que a gente use o nome de cada povo para se referir ao processo histórico, né? Acho que o povo indígena que a gente mais conhece são os tupis e os guaranis, que tem muita influência também na nossa língua. Feito esse à parte para dizer sobre os portugueses, eu queria destacar alguns pontos, né? Então, a gente discutiria, como eu ia dizendo, e a minha ideia seria a gente fazer um tour pela cidade de São Paulo, reparando os diversos pontos culturais, os diversos aspectos culturais que influenciaram a nossa formação cultural. Então, acho que um ponto a ser olhado primeiro é a arquitetura. Se a gente andar pela cidade de São Paulo, nas igrejas, principalmente no centro histórico, a gente vai ver muita influência da arquitetura europeia, de diversos períodos. Acho que o outro ponto que é muito palpável é a gente falar da culinária, né? Afinal,
comida, a forma de comer define muito e diz muito sobre um povo. Então, meu desafio para vocês aí é pensarem, por exemplo, que comidas a gente, a tradição europeia trouxe pra gente. Já vou falar de uma aqui, que é a feijoada, que é uma junção, na verdade, né? A feijoada, ela foi elaborada por uma série de contextos, mas basicamente a sobra dos